A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar comunicando com cada um de vocês. Dessa feita é para postar mais um comentário de uma das nossas edições da CPAD. Nós temos hoje a lição de número 3, de 17 de janeiro de 2021, esse primeiro trimestre desse ano que se inicia. Nós estamos trabalhando aí com uma série de lições em torno da pessoa do Espírito Santo. O tema maior é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição de hoje, ela nos traz como título o batismo no Espírito Santo. É um tema muito importante. Dentro do campo teológico, nós temos aí discussões em torno dessa temática. Apesar de que não podemos negar a realidade do Espírito Santo como sendo o elemento fundamental para a existência da igreja, tanto para a sua fundação quanto para a sua permanência, sabemos que o Espírito Santo ele atua na igreja, tanto na igreja militante quanto a igreja aí triunfante. Ela não é possível a existência da igreja se não for pela direção do Espírito Santo. Porém, em se tratando dessa temática do batismo no Espírito Santo, há aí os estudos, as discussões teológicas, elas vão surgir, e aí há divergências quanto à leitura do que seria o batismo no Espírito Santo. Eu não quero aqui, em momento algum, estar tomando apenas uma posição ou tomando partido quanto às tendências teológicas em torno da temática, mas estarei apresentando tão somente a lição, lembrando que essa é uma lição dentro do âmbito pentecostal. Porém, é necessário que nós, mesmo estudando uma lição como essa, é necessário que nós não sejamos antiéticos no sentido de não apresentar outras possibilidades de leitura. Então é interessante quanto essa temática, diante dessa temática, nós percebemos que não só esse assunto, mas boa parte dos assuntos que nós discutimos ou temos para discussão dentro do campo teológico, nós vamos ter visões diferentes, pelo menos mais de uma visão, é claro, para ser diferente. E em se tratando do batismo no Espírito Santo, não é diferente as discussões. É interessante observar que alguns podem trazer aí a menção batismo no Espírito Santo ou batismo com Espírito Santo. É interessante que essa partícula aí, no caso no ou com, batismo em o ou com o Espírito Santo, uma vez que no é a junção de em mais o, e temos aí no caso então essa contração. Então, ao se tratar do batismo no Espírito Santo, aí dá a ideia de que alguém ele foi imergido no Espírito. É a ideia de estar de estar intra. Então, a ideia aqui, por exemplo, do batismo no Espírito Santo, parte do princípio que há o Espírito Santo e alguém foi imergido, foi imerso, foi batizado no Espírito Santo. E a ideia do batismo com o Espírito Santo dá uma ideia do derramar do Espírito sobre alguém. Então pode-se fazer, tomar essas chaves de leitura. Não quero entrar no mérito da discussão, se o correto é a partícula com ou não, ou no Espírito Santo, não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero apresentar aqui é a realidade do batismo. O batismo no Espírito Santo é uma realidade, é uma doutrina bíblica, o batismo no Espírito Santo. O grau aqui, o ponto de tensão quanto à análise dessa doutrina bíblica é exatamente no tocante ao momento quando se dá essa experiência do batismo, no caso com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, e também a questão da evidência desse batismo. São pontos de tensões, são pontos de discussões. Então aqui logo de cara, início, quero deixar bem claro que a posição aqui das lições da CPAD é uma posição que vê o batismo com o Espírito Santo e não apenas
do material da CPAD, dessa linha, vamos dizer assim, pentecostal, clássico, que vê o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação. Essa é a linha defendida, no caso pela CPAD, defendida pelos pentecostais clássicos, e não apenas por esse, também pelos neopentecostais, por inclusive linha batista, algumas linhas batistas também, a renovada vai defender o batismo no Espírito Santo, alguns vai defender como uma experiência distinta e outros não. Não podemos julgar, ninguém é menos santo, ou não deixa de ser nossos irmãos quem pensa diferente. A minha ideia aqui é só apresentar essas leituras, já estou aqui colocando. Existe aqui no mínimo duas linhas de pensamento, aqueles que veem o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo como sendo uma experiência única quando do momento da conversão, portanto, para quem pensa dessa forma, a regeneração já é o batismo com o Espírito Santo, mesmo porque a experiência de ser regenerado é uma obra do Espírito Santo. Então, quem de fato for regenerado, recebe o Espírito, ele é imerso no Espírito, podemos dizer assim, que gera esta pessoa de novo, e isso já seria o batismo com o Espírito Santo para algumas linhas teológicas. Já outros pensam diferente. E, de fato, a experiência da conversão é uma experiência, sim, do Espírito Santo. A experiência da regeneração é uma obra, sim, do Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo seria uma experiência posterior à salvação. E, por que não? Pode acontecer também no momento quando alguém tem um encontro com Cristo. Porém, não necessariamente aconteceria isso, vamos dizer assim, não de uma maneira normal, a pessoa seria convertida e batizada com o Espírito Santo. Seria uma exceção, mas essa linha de estudo vai ver que a experiência da salvação é uma, da regeneração é uma, e o batismo no Espírito Santo seria uma outra bênção, seria uma outra experiência, que é o que é chamado de um revestimento de poder. Então, são duas experiências distintas, para aqueles, no caso, para os pentecostais, para aqueles que, de fato, analisam o batismo no Espírito Santo com esse foco de uma segunda bênção, podemos dizer assim. Bem, então, como eu falei, a lição aqui, ela vai apresentar o batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação. Bem, então o que nós temos aqui nessa lição? O batismo no Espírito Santo. O texto áureo, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aqui temos esse texto, é maravilhoso, onde nos traz aqui essa informação em relação a uma distinção do batismo de João em relação ao batismo com o Espírito Santo. E é interessante nós observar que para a linha de pensamento, no caso aqui pentecostal e aqui da revista, quando apresenta aqui o batismo de João, que foi o batismo em águas, e faz aqui um contraste com o batismo no Espírito Santo, já mostra aqui essa diferença, mostrando exatamente o quê? Que nós temos a experiência do batismo nas águas, que era um símbolo, vamos dizer assim, de arrependimento, portanto, para alguém que se convertia, para alguém, vamos dizer assim, que se tornava um salvo, tendo a promessa dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Então, isso é algo interessante de se observar dentro do âmbito dessa discussão. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, aqui apresentando aqui, é o livro onde vai falar sobre as manifestações, ou a manifestação do Espírito, o cumprimento dessa promessa, e que apresenta o Senhor Jesus quando da sua exaltação, da sua assunção aos céus, quando diz aqui nos versos, aqui nos primeiros versos, mais especificamente aqui no verso 3, diz que e a estes também, depois de ter padecido, quem? Jesus, falando da ressurreição de Cristo, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí o verso 4, e comendo com eles, no caso de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Ou seja, Jesus havia prometido que Deus haveria de derramar do Espírito. E aí o verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então essa era a promessa de Jesus para os seus discípulos, mostrando para eles que alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João, mostrando que João havia os batizado, no caso com água, mas que eles seriam no futuro batizados com o Espírito Santo. Então aqui já nos mostra duas experiências distintas. A experiência do batismo nas águas como esse símbolo público de conversão, de arrependimento, e uma promessa de que eles seriam batizados com o Espírito Santo num futuro próximo, porque essa era uma promessa de Jesus. Já dando essa distinção, dentro dessa linha teológica, é claro, essa distinção entre a experiência da salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo como sendo coisas distintas. A verdade prática nos apresenta o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da conversão. E para nós é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta e uma verdade de fato apresentada nas Escrituras. Aí o livro de Atos, capítulo 2, o famoso capítulo do livro de Atos, capítulo esse que é um marco na história do cristianismo, porque aqui, segundo alguns estudiosos, a igreja, temos aqui o retrato da fundação da igreja, uma vez que Atos dos Apóstolos, que alguns também chamam de Atos do Espírito Santo, era um nome anteriormente dado também ao livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos aqui exatamente a história do cumprimento da promessa do batismo com o Espírito Santo. E temos aí então como um marco do nascimento da igreja, oficialmente da igreja, para alguns, é claro, não para todos, mas boa parte dos teólogos parte desse princípio. E como nós lemos, por exemplo, lá no capítulo 1, que nós acabamos de ler, havia uma promessa que eles deveriam aguardar até que a promessa do Pai se cumprisse, como nós lemos aqui no capítulo 1, o verso de número 4 e 5, quando diz: e comendo com ele, determinava-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batiza com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E nós vimos aí que, depois de alguns dias, essa promessa, então, ela se cumpriu. E aí nós temos agora aqui a leitura bíblica em classe, o capítulo 2 do livro de Atos, que é exatamente o registro do cumprimento dessa promessa. Nos diz aí, capítulo 2, verso 1 a seguir, nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecoste, Pentecoste aqui era uma festa judaica, então quando cumpriu os dias, que findou no final, no último dia da festa do Pentecoste, estavam todos reunidos no cenáculo, reunidos no mesmo lugar. É interessante nós observar que geralmente o Pentecoste, o batismo no Espírito Santo está ligado à ideia do Pentecoste, porém às vezes as pessoas pensam que o Pentecoste em si é um nome dado, vamos dizer assim, à atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Pentecoste ficou ligado à questão do fogo, do batismo no Espírito Santo, etc. É interessante que a gente faça essa observação, porque de fato Pentecoste era uma festa judaica, e eles, quando todos estavam ali para a Páscoa e para ali a festa do Pentecoste, quando se cumpriu os dias de Pentecoste, ali no caso esses 50 dias, ali o Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aqui todos subentende aqueles que, os discípulos de Jesus, aqueles para os quais havia uma promessa, estavam ali aguardando, apesar que havia um número, não um número, vamos dizer assim,
não o número exato daqueles que haviam recebido a promessa, que era uma quantidade. Jesus havia aparecido, segundo as Escrituras, a quase 500 pessoas, e muitos certamente tiveram contato com a promessa do derramar do Espírito, mas ali estavam reunidos parte desses irmãos ali, no caso, naquele lugar, orando ali no cenáculo, aguardando a promessa. E de repente nós vimos agora aqui no capítulo 2 que essa promessa, então, ela agora vai se cumprir na vida da igreja, na vida dos discípulos de Jesus, exatamente porque Jesus havia prometido anteriormente. E eles era necessário, como por uma ordem do próprio Jesus, que eles permanecessem em Jerusalém. A ideia de permanecer aqui em Jerusalém é algo bem, vamos dizer assim, significativo. Eles permaneceram em Jerusalém, porque permanecer em Jerusalém é exatamente estar no lugar no qual Jesus havia determinado para que a promessa ela viesse a se cumprir. Então, em termos espirituais, é necessário que nós entendamos que é necessário que nós estejamos atentos àquilo que Deus, vamos dizer assim, determinou para nós, quanto ao cumprimento das suas promessas, que é a ideia de permanecer em Pentecostes, no caso em Jerusalém, é a ideia de permanecer no centro da vontade de Deus. Permanecer no centro da vontade de Deus, para que de fato a promessa de Deus ela venha a se cumprir na nossa vida. Então o texto aí, o capítulo 2, o verso 1 nós já lemos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A ideia aqui da união, da reunião em torno de um único objetivo, diz o seguinte: e de repente, foi algo de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Alguns detalhes que eu não quero entrar aqui, não quero aprofundar no texto, mas me chama a atenção a ideia de que foi de repente, essa promessa ela é cumprida de repente, e aqui me faz lembrar os propósitos de Deus quanto à atuação na vida da igreja, e inclusive em relação ao batismo no Espírito Santo. Aqueles que já tiveram essa experiência, certamente cada um teve a sua experiência de maneira diferente. Alguns, quem sabe, um culto em que ele estava buscando ali de fato, quem sabe buscando de Deus esse revestimento, e ele recebeu, mas outros, quem sabe, no momento que não esperava e de repente também foi cheio do Espírito. Então eu quero só fazer essa pequena observação, que você que está buscando, você deve continuar buscando ser cheio do Espírito Santo, e de repente Deus pode te agraciar, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo. Bem, então o que nós temos aqui de repente, diz que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Aqui a ideia é que de um som como de um vento, essa figura aqui de linguagem, que esse som era como de um vento, essa comparação, essa metáfora, vamos dizer assim, em certo sentido, não está dizendo aqui que era um som de vento. Mas essa símile aqui, essa figura de linguagem, essa comparação, podemos dizer assim, é que essa experiência, esse atuar do Espírito era como o som de um vento. Então é necessário que a gente tenha bastante cuidado, que quando diz que de repente veio do céu um som, isso quer dizer que houve algum som, alguma zoada, não necessariamente zoada, mas um som, e diz que esse som era de um vento veemente impetuoso. Então a ideia de um vento veemente impetuoso já dá a ideia da zoada, da força desse som, não era um som qualquer. Porém, o que é necessário deixar bem claro aqui, que em momento algum a Bíblia aqui está afirmando que o Espírito Santo ele seja um vento. O Espírito Santo não é um vento. Aqui está dizendo que a manifestação do Espírito Santo foi comparado ao som de um vento veemente impetuoso. Nessa experiência aqui. Mas nós vamos ver que há experiências na Bíblia onde Deus falou, Deus atuou na brisa, na suavidade. Então, Deus ele é um Deus que ele pode manifestar por meio de um som forte
ou de um barulho dentro aí da linguagem pentecostal, ou numa calmaria. Então Deus tanto pode falar num culto pentecostal, onde se tem a zoada, não que Deus faça zoada, mas Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser, mas também Deus se manifesta no silêncio. Até mesmo sem palavra, Deus se manifesta. Bem, então nessa experiência aqui, diz o texto que ouve-se do céu um som de um vento, como de um vento veemente impetuoso, e esse som encheu toda a casa, ali em que todos estavam reunidos. E aí o verso 3. E foram vistas por eles quem? Por aqueles que ali estavam, foram vistas por eles línguas repartidas como um quê de fogo. Então ali, nessa experiência do batismo no Espírito Santo, foram vistas entre os irmãos ali línguas repartidas como um quê de fogo. Ou seja, era essa manifestação, uma vez que aqui nós vemos que eles falaram em novas línguas, aí diz que essas línguas que pousaram sobre eles foram línguas repartidas como um quê de fogo. Também uma outra observação aqui também é uma metáfora, entendeu? Aqui uma símile, não está falando necessariamente que houve uma língua mesmo, no sentido de um órgão humano, ou que o Espírito Santo seja fogo. E aqui o texto deixa bem claro que houve repartida, foram vistas por ele línguas repartidas, divididas, distribuídas entre aqueles que ali estavam, como um quê de fogo, comparada ao fogo, mas não, ele descreveu aqui, o escritor ele descreve essas línguas como um quê de fogo, mas não está dizendo que o Espírito Santo é fogo. Apesar que o Espírito Santo, na sua atuação purificadora, podemos dizer assim, santificadora, podemos dizer assim, ele atua como um fogo, mas não quer dizer que o Espírito Santo seja um fogo, porque como nós vimos, ele é uma pessoa da Trindade. Bem, então foram vistas línguas repartidas como um quê de fogo, e as quais pousaram sobre cada um dos irmãos ali, cada um recebeu aí, no caso, uma língua. E o verso 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aqui eu acho muito importante, que nós vimos aqui que nesse momento dessa experiência do batismo com o Espírito Santo, lembrando que aqueles que estavam ali já eram cristãos, já eram salvos, eram seguidores de Jesus, portanto, eram pessoas convertidas, isso aqui não é um mero detalhe, eram convertidas, e agora eles estavam tendo mais uma experiência com Deus, que era exatamente a oportunidade de serem cheios do Espírito Santo. Então o texto aqui, ele deixa bem claro que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, tiveram uma segunda experiência pós-salvação. E aí na sequência do texto diz o seguinte, e começaram a falar, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós temos, que é um outro ponto de discussão dentro do estudo da questão do Espírito Santo, é que nesse caso aqui nós estamos tendo aqui uma evidência de que algo diferente havia acontecido com esses irmãos. Então a evidência aqui que nós temos de que esses irmãos foram batizados com o Espírito Santo foi exatamente o ato de falar em outra língua. Eles começaram a falar em outra língua, uma língua que não era a sua língua. E essa língua aqui era exatamente, como o texto diz, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo agora dá a capacidade, após esses irmãos serem revestidos do poder, cada um agora começa a falar em uma outra língua. E aí vem a discussão, uma língua estranha ou uma língua estrangeira. Pelo que nós percebemos aqui, era uma língua, vamos dizer, era estranha a quem estava falando, era uma língua estranha a quem estava falando, mas também era uma língua estrangeira, porque os homens, as pessoas que estavam ali, os ia falar cada um na sua própria língua, mostrando exatamente que era também uma língua estrangeira. Mas,
independente da chave de leitura, ou vendo como uma língua estranha ou como uma língua estrangeira, era uma atuação do Espírito Santo. Isso é indiscutível, não se pode negar. Pode até se discutir língua estranha ou língua estrangeira, mas uma coisa que é indiscutível é que o texto deixa bem claro, e o contexto, que era uma atuação do Espírito Santo. Porque o texto diz exatamente isso aí: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso aqui é muito claro. Bem, aí o verso 5. E em Jerusalém estavam ali habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, e essas pessoas ouvindo aquela voz que vinha lá do cenáculo, do lugar onde eles estavam reunidos, mostra que essas pessoas não estavam ali na reunião, ou seja, elas não foram batizadas com o Espírito Santo. Então o texto diz o seguinte: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e a multidão estava o quê? Confusa. Por que confusa? Pelo que agora eles escutavam. Porque cada um os ouvia falar, ou seja, via os discípulos, aqueles que foram cheios, os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, olha, nós somos aqui de várias partes aqui do mundo, nós estamos aqui e de repente, como diz o texto aqui, e correndo ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estamos ouvindo agora na nossa língua materna. Nós entendemos a mensagem que nos está sendo transmitida. Ou seja, estamos sendo evangelizados na nossa própria língua. Aí o verso de número 7 diz o seguinte: eles falam, nós ouvimos falar na nossa própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, esses que estão cheios do Espírito, esses que estão falando, eles não tinham essa ideia de estarem cheios do Espírito, esses que estão falando, eles estão nos evangelizando, estão trazendo uma mensagem profética, uma mensagem da parte de Deus, porém todos eles são galileus. Então como pode esses homens que são galileus estar cada um de nós, estarmos ouvindo na nossa própria língua, uma vez que esses homens não conhecem a nossa língua, não falam a nossa língua? Então sabia que algo diferente estava acontecendo. Aí o verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Aí ele vai citar aqui, eu acho interessante, porque ele vai citar ali as várias nacionalidades que estavam ali naquele lugar, as várias línguas. Aqui eu contei aqui pelo menos 16 línguas diferentes estavam ali reunidos. Por exemplo, verso 8, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos: partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Começa a citar povos das diversas regiões que ali estavam, e cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí eles questionavam: como podemos estar ouvindo na nossa própria língua esses homens que eles são aqui da região da Galileia, são galileus, e como é que eles estão falando na nossa própria língua? E diz o que? Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, eles agora estavam sendo evangelizados na sua própria língua. Só que aqueles que estavam falando das grandezas de Deus, eles não conheciam aquelas línguas das quais eles estavam, no caso, pronunciando, como o resultado de um poder sobrenatural que atuava sobre as suas vidas, que era exatamente a ideia do batismo no Espírito Santo. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a evidência de que algo estava acontecendo, algo aconteceu na vida do discípulo, exatamente o falar em outras línguas. Aí o verso de número 12.
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? O que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de moço, estão bêbados. Então essa daqui é a experiência que a Bíblia nos retrata no livro de Atos, como a primeira experiência pentecostal, a primeira experiência do batismo com o Espírito Santo, que segundo esse próprio texto aqui, essa experiência é tratada como um revestimento de poder, como um ato de encher-se do poder, porque o texto aqui, ele deixa aqui bem claro, de uma maneira bem clara o texto, quando ele diz: aí de repente veio do céu um vento veemente, encheu toda a casa que estava assentado, e foram vistas línguas como que de fogo. Então aqui o texto ele deixa bem claro a ideia de que eles estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele, como consequência de encher, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre ele. E aí o verso 4 deixa bem claro: e todos foram cheios do Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo, ela é aqui apresentada como o ato de alguém ser cheio do Espírito Santo. Eram pessoas convertidas, eram salvos, que agora estavam tendo a experiência de serem cheios do Espírito. Eles já tinham o Espírito Santo? Com certeza sim. Que o próprio Jesus, quando no momento da sua aparição, pós-ressurreição, ele soprou do seu Espírito sobre os seus discípulos. E esses mesmos que receberam o sopro, eles também tiveram a experiência, e essa igreja teve a experiência de serem cheios do Espírito. A ideia dentro do ambiente pentecostal faz-se essa distinção, que quando da conversão, da regeneração, as pessoas recebem o Espírito Santo, e no batismo com o Espírito Santo há um revestimento do Espírito, que é a ideia de ser cheio, de ser revestido do Espírito Santo com um propósito mais específico para fazer uma obra específica para Deus. Bem, para o serviço de Deus. Então temos aqui essa experiência do livro de Atos, que é a proposta da lição do batismo no Espírito Santo. Bem, aqui é claro que a lição, aí no decorrer da lição, nós vamos ver algumas temáticas sendo aí desenvolvidas. Por exemplo, aí na lição, hoje nós estamos aí na lição de número 3, mas a lição número 4 vai falar sobre a atualidade dos dons espirituais, vai falar, dividir a questão do fruto do Espírito, e aí na sequência da lição vai trabalhar alguma coisa no tocante aí a manifestação do Espírito. Bem, o comentário da lição nos apresenta o seguinte aí na introdução: o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. É meio, vamos dizer assim, é um ponto bastante de discussão já aqui na introdução. Aqui o que o comentarista está colocando é que o pentecostalismo é uma reação contra o formalismo cristão, aquela questão de um exagero da intelectualização em detrimento do encher-se do Espírito. É claro que isso é um ponto discutível, que não quer dizer que alguém que seja intelectualizado que ele não possa ser cheio do Espírito. Com certeza pode, e são. Mas a ideia aqui do comentarista seria mostrar que não se deve ficar apenas no campo da intelectualidade, mas que deve-se buscar também encher-se do Espírito. Mas ao mesmo tempo, isso aqui pode soar uma crítica, até mesmo algo meio pejorativo, porque alguns podem partir do princípio que ser pentecostal é não ser intelectual, o que eu discordo plenamente. É possível você ser pentecostal e ser um intelectual. Conheço muitas pessoas que são grandes intelectuais, mas que são pentecostais. O próprio apóstolo Paulo, ele era, vamos dizer assim, pentecostal.
Ele mesmo dizia ter os dons do Espírito, ter dons do Espírito, e era um camarada super intelectual, então não há erro nenhum. Então aqui a ideia aqui do comentarista na introdução, quando ele diz que o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente. Aqui é bom que coloca aqui a ideia do exagero. Ele não está, vamos dizer assim, não está apontando nada contra, vamos dizer, a intelectualidade, mas o exagero na intelectualidade. E é aí que vai tomar por exagero aqui da intelectualidade no sentido de deixar a intelectualidade sobressair, ultrapassar a busca da graça, a busca, vamos dizer assim, do conhecimento de Deus e não apenas do conhecimento humano ou secular. Mas é um ponto que deve-se ter muito equilíbrio em discutir, porque uma coisa é falar do exagero da intelectualidade e do esvaziamento da busca do Espírito Santo. E outra coisa é você falar daqueles que buscam o Espírito Santo, mas que também buscam, vamos dizer assim, com fome, com sede, o conhecimento intelectual, que eu não vejo nenhum erro. Bem, então aqui segundo o comentarista, esse pentecostalismo é uma reação contra essa estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Então não precisa ser tão formal, segundo aqui a linha pentecostal, você não precisa ser tão engessado para estudar a Escritura. Você também deve dar uma certa liberdade, você deve se dar o prazer e a felicidade dentro do âmbito pentecostal de poder também ser cheio do Espírito. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é uma busca de uma aproximação de um Deus pessoal real. Então aqui, segundo o comentarista, quero sempre fazer essa observação, que o que eu estou falando aqui é segundo o comentarista, e aí você não é obrigado a concordar com nada disso, como também eu não sou, mas segundo o comentarista, o propósito fundamental de se batizar no Espírito Santo, ou ser batizado no Espírito Santo, é exatamente uma busca de uma aproximação pessoal real com Deus. Isso não quer dizer, eu acho que isso aqui deve ficar muito bem claro, primeiro é o que eu penso, nós não podemos confundir ter um dom do Espírito e ser cheio do Espírito no verdadeiro sentido da palavra. É possível que alguém ele tenha se convertido, é possível que alguém seja cheio do Espírito e não necessariamente dentro, parece soar meio contraditório dentro do campo pentecostal, alguém ser cheio do Espírito e não ser batizado com o Espírito Santo. Como pode ser isso? Pontos que se devem resolver. Porque se for tomar a ideia do batismo com o Espírito Santo como alguém que teve aquela experiência de ser revestido, de falar em outras línguas, tem pessoas que não falaram outras línguas, por exemplo, não passaram por essa experiência, mas são pessoas que, por exemplo, têm o fruto do Espírito. E eu penso que não há prova maior do que alguém ser cheio do Espírito de fato, de verdade, e como um sentido de um estado permanente diante de Deus, do que alguém que desenvolva em sua vida o fruto do Espírito. Eu acho que é muito tênue aí o ponto e a linha de discussão quanto a ser cheio do Espírito enquanto ser batizado e ser cheio do Espírito enquanto tendo o fruto do Espírito na sua vida. São experiências distintas. Deve-se separar uma vida cheia do Espírito de uma vida, por exemplo, qual o conceito de ter uma vida cheia do Espírito? É ser batizado com o Espírito Santo ou ter na sua vida desenvolvido o fruto do Espírito? A lição não responde a isso, mas só estou lançando essas provocações. Então, no mínimo aqui, o que a gente deve parar para analisar, e é algo que eu defendo plenamente, eu gosto de defender de uma maneira muito clara, é que eu tenho para mim, isso é a minha maneira de enxergar, que de fato os dons espirituais são dons do Espírito, eu creio plenamente nos dons espirituais, creio no batismo no Espírito Santo e nos dons do Espírito, porém uma coisa é certa, que os dons espirituais, sem nenhuma dúvida, eles vêm todos prontos. Você não faz nada por merecer um dom espiritual, ele já vem dos céus prontinho, é uma ferramenta que Deus coloca à disposição da igreja. Porém, o fruto do Espírito, ele não vem pronto. Ele é desenvolvido de dentro para fora
e dura toda uma existência, toda uma vida. Ninguém já abundou tanto no fruto do Espírito que não precise abundar, que não precise crescer. Porém, muitos, infelizmente, podem ter um dom do Espírito. Essa ferramenta Deus pode usá-la e, inclusive, Deus pode usar a quem Ele quer, para o propósito que Deus quiser. Mas ter um dom do Espírito não nos torna mais santo do que os outros, não nos torna melhor do que os outros, não nos deixa mais próximo de Deus. É só uma ferramenta que vem pronta. Tem o seu valor? Tem. Porém, o fruto do Espírito é o nosso verdadeiro caráter. Não se mede o caráter cristão, não se mede a identidade cristã de ninguém por causa de um dom espiritual. Não se mede. A vida espiritual de um cristão se mede pelo fruto do Espírito, pelo amor, pela perseverança, pelo o gozo, a paz, a longanimidade, o fruto do Espírito que nós veremos num outro momento. Então, essa observação eu acho que é interessante. Então, no verdadeiro sentido bíblico, ser cheio do Espírito, de fato, é exatamente desenvolver em sua vida o fruto do Espírito. E não ter sido enchido para uma obra específica, por meio de um dom específico, para um trabalho específico. Eu sei que pode parecer contraditório, mas estou apresentando as possibilidades de leitura e aí cada um tem a maturidade para poder analisar aquilo que está sendo apresentado. Mas, voltando à lição, então nós temos aqui que, segundo o comentarista, o propósito do batismo no Espírito Santo é aproximar-se mais de Deus de uma maneira mais real, de uma maneira mais pessoal. Aí o primeiro tópico da lição, o que significa batismo no Espírito? Uma pergunta esse tópico. O que significa o batismo no Espírito? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo. Então essa é a chave de leitura da lição aqui do pentecostalismo. O primeiro subtópico, o fenômeno do Pentecoste. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Aí nós temos aí Mateus 3, eu acho que vale a pena nós lermos Mateus capítulo 3. Louvado seja Deus. Mateus capítulo de número 3, verso de número... Mateus 3:11. Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui nos fala exatamente Mateus aqui, João falando desse batismo com o Espírito Santo e mostrando exatamente, anunciando que era Jesus o que batiza com o Espírito Santo. Então João batizava com água, mas ele está dizendo que após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mostrando então que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto, a promessa do Pai, como está lá em Lucas. Ele aguardasse a promessa do Pai, então isso seria o ser batizado com o Espírito Santo. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, como nós já lemos em Atos capítulo 1. Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, quando explica em relação a essa questão. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras palavras do Novo Testamento indicam que uma vida de plenitude e de fervor no Espírito. Então, ser cheio do Espírito, dentro do contexto aqui de Atos dos Apóstolos, é exatamente ser batizado no Espírito Santo ou ter uma vida na plenitude, no fervor do Espírito Santo. É a ideia aqui pentecostal de Atos dos Apóstolos. Segundo subtópico, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo
tem o Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante, que ninguém pode nascer de novo se não for por uma atuação do Espírito Santo. Não é dizer, eu não sou batizado com o Espírito Santo nos moldes aí do pentecostalismo, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não, porque dentro do pensamento pentecostal, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para uma obra específica. Mas aquele que é convertido, que é regenerado, ele já tem o Espírito Santo na sua vida, mesmo porque é o Espírito Santo que nos convence, que nos traz para Deus. Então, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Isso aqui é interessante observar. Que o Espírito Santo não é propriedade de igreja nenhuma, de credo religioso, de movimento pentecostal, não. O Espírito Santo não é propriedade de ninguém. O Espírito, ele é santo, ele é Deus. E ele habita na vida de todos aqueles que se chegaram a Deus, só vieram porque foram chamados. É o Espírito Santo quem traz o homem para Deus. Então o Espírito Santo não é propriedade de ninguém. Mesmo os pentecostais pensando como eles pensam em relação ao batismo no Espírito Santo, alguns mais, no caso, tradicionais, pensando como eles pensam quanto à experiência do Espírito Santo, independente do pensamento de cada um. O Espírito Santo, ele habita em cada crente, seja ele pentecostal ou não. Ele tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, como é analisada, como é, vamos dizer assim, estudada, como é encarada a experiência com o Espírito Santo, aí são questões, vamos dizer assim, que se discute. Mas, de fato, o Espírito Santo, ele está na vida de qualquer salvo, seja homem, mulher, rico, pobre, criança, adulto, qualquer pessoa que vem para Cristo, ele só vem porque foi alcançado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo ela é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham vida eterna e mesmo assim, no caso, eles já tinham vida eterna porque já eram cristãos e o Espírito mesmo assim antes do dia do Pentecoste e eles foram revestidos de poder. Então todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, já eram crentes. Isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da convenção, segundo aqui o comentarista. Então, uma vez que todos que estavam ali já eram cristãos, já eram crentes, já eram salvos, e eles foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos de poder, então mostra que a experiência da salvação ela é distinta da experiência, no caso do batismo com Espírito Santo, segundo essa corrente de pensamento. O subtópico 3, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo indica ou inicia o crente no serviço e não na salvação. Então a ideia aqui do comentarista do texto é que ser batizado no Espírito Santo não é um ponto de iniciar-se na salvação, mas é iniciar no serviço, mesmo porque só é batizado com o Espírito Santo quem já experimentou a salvação. Ainda que seja no momento da conversão, alguém tenha essa experiência dupla de se converter e ser cheio do Espírito, mas o Espírito Santo ele só vem sobre alguém, passa a habitar na vida de alguém que de fato foi convertido. Então o que o texto aqui, o comentarista, ele está colocando aqui de maneira muito clara que ser batizado no Espírito Santo inicia o cristão no serviço de Deus e não na salvação, porque o batismo com o Espírito Santo é para quem já é salvo. Ou seja, a salvação vamos dizer assim, é o ponto de partida para alguém ser cheio do Espírito. E é o próprio Espírito quem leva o homem à salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto, diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto com a regeneração.
todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento do Pentecoste e continua até a atualidade. Então, no Pentecoste, as promessas anteriores, mesmo no Antigo Testamento, segundo aqui essa leitura, e não é só essa leitura, segundo os grandes teólogos, que todas as promessas concernentes ao derramar do Espírito Santo se cumpre no dia de Pentecostes, e ali abre a porta para que essa promessa ela continua, vamos dizer assim, em curso, que o Espírito Santo ele continua agora sendo derramado sobre toda a carne e não mais sob medida, como era no caso na antiga aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, isso significa ser revestido do poder do alto, e ali no caso trata-se de uma experiência que ocorre, no caso, junto com a regeneração. Todas as promessas, no caso, elas se cumprem, no caso, integralmente ali no dia de Pentecostes e continua até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência, Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Essa promessa está à disposição e a se cumprir. E cumprindo-se. O tópico 2 da lição é o propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal é fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual é o propósito desse batismo. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Primeiro subtópico, a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Então, o propósito principal, a finalidade principal é capacitar a igreja, os salvos, para o serviço cristão. Em que aspecto? É um poder para uma vida santa e serviço eficaz. Para que se tenha uma vida santa, uma vez que é um ser cheio do Espírito Santo, e para que se tenha, no caso, que se opere um serviço eficaz na ousadia, na unção, no poder do Espírito. Também é a pureza e a santificação simbolizada pelas línguas como de fogo. Então a ideia aqui de língua como de fogo, a ideia do fogo aqui, fala exatamente de uma vida pura, de uma vida, no caso, o símbolo. É claro que nós vamos ver que no outro momento a ideia do batismo com fogo fala de juízo. Aí é claro, não se pode ignorar esse contexto. Jesus ele é o mesmo que batiza com o Espírito Santo, no sentido de trazer a igreja, de santificar a igreja, mas ele também traz o batismo do juízo, o batismo do fogo, sobre aqueles que rejeitaram, no caso, a salvação oferecida por Cristo. Então aqui fala também, o fogo também tem essa conotação dentro de outro contexto, da questão também da pureza. O batismo fala sobre o revestimento de pleno poder de Deus, uma vez que todos foram cheios do Espírito, para o quê? Para proclamar o testemunho de Cristo, para testemunhar de Cristo com ousadia. Então, concedido de várias formas, os dons concedidos, é claro, de várias formas pelo Espírito Santo, e aí, segundo, é claro, o propósito do Espírito Santo. E aí, o segundo subtópico, capacitação do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo, uma capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria de que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. A expressão como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar a luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, realizar milagres. Então, em síntese, a ideia do batismo no Espírito Santo, dessa capacitação espiritual, é para realizar o serviço cristão. São ferramentas para se realizar o serviço cristão. Terceiro subtópico, uma experiência real e atual, mostrando aqui que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência real, que de fato acontece, e ela também é atual, não foi algo que cessou no passado,
como alguns discutem. Segundo a linha pentecostal, a experiência do batismo no Espírito Santo, ela tanto é real quanto ela é atual. Jesus continua batizando com Espírito Santo. Então, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam, ou seja, era uma necessidade real e também uma necessidade atual. Ou seja, assim como a igreja naquela época tinha essa necessidade real e a experiência foi real, a igreja atual ela tem a mesma necessidade e ela experimenta essa experiência, sendo redundante, que é real. Então o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Como receber esse batismo? É o Senhor quem batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo e a perseverança. Ou seja, na verdade, a promessa diz respeito a todos, é uma promessa real e é uma necessidade real, mas é necessário que nós deixemos bem claro que não há, vamos dizer assim, não se ensina, não se aprende, não se ensina a receber o batismo no Espírito Santo. Ah, não, você faça isso, fala aqui, fica dando glória a Deus direto, faz uma campanha, faz isso. Não, não é isso não. Quem batiza é Jesus, ele batiza quem ele quer e ele quer encher todos, quando ele quer, da maneira como ele quiser. Então pode ser numa vigília, numa campanha de oração, você pode estar dormindo e pensa que não, acordar falando em línguas estranhas, em receber um dom. Sim, pode acontecer isso? Pode e acontece. Então não há, sim, o Espírito Santo não está preso a nada. Há aqueles que são chamados de especialistas para orar, e aí cria-se forma, mecanismo para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Deus atua num caso nesses momentos, às vezes sim, às vezes não. Mas o que nós não podemos ignorar é que existem aqueles momentos de uma maior busca, um maior fervor, um maior quebrantamento, e Deus na sua providência, Deus vai e batiza, isso aí nós não podemos negar. Isso aí eu já tive experiência de sobra. Mas uma coisa é certa, é que Deus ele usa da maneira como ele quiser, Jesus ele batiza quem ele quiser, quando quiser, para a obra que ele quiser. E não há limites para a atuação de Deus. Deus não está preso a determinidades humanas. O Senhor ele batiza quando quer, no momento que ele quiser e para a obra que ele quiser e dá o dom, como a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo distribui os dons para aqueles que são batizados de acordo com o que lhe for útil, de acordo com aquilo que for necessário para o crescimento da obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, e aí o terceiro tópico, o último tópico da lição, nos apresenta o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Então aqui dentro dessa linha pentecostal, nem todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, apesar de que todos os crente a quem tem discípulo salvo, eles terem o Espírito Santo na sua vida. O primeiro subtópico, as outras línguas, que é dentro do âmbito pentecostal, é a evidência do batismo no Espírito Santo. Se nós formos pegar de fato as experiências que a Bíblia relata sobre o batismo no Espírito Santo, se nós formos acompanhar dentro do contexto, não me lembro de alguma que não tenha sido acompanhada do falar em línguas. Então, basicamente, quase todas, se não todas as experiências apresentadas quando alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo,
O sinal de que essas pessoas foram batizadas foi exatamente falar em língua, aí há profecias, etc. Mas o falar em língua está presente basicamente em todos esses momentos. Há discussões sobre o que essa língua quer dizer, ou se essa língua era apenas uma evidência, ou já era um dom, o dom da variedade de línguas, que aí é um outro ponto de discussão que eu não quero entrar aqui, nesse momento pelo menos. Seria essa evidência um dom, ou e o que dizer daqueles que foram batizados, falam em línguas apenas no momento quando foram batizados e não falaram mais? Mas aqueles que, no caso, fala sempre, repete sempre as mesmas palavras. Seria essa a evidência de que essa pessoa é batizada, uma vez que fala de variedade de língua. Então, se é uma variedade de língua, por que falar apenas aquelas mesmas palavras? Seria apenas uma evidência ou seria o dom da variedade de língua? É ponto de discussão que eu só quero aguçar aí a tua curiosidade. Bem, então as outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis. A evidência externa, física e inicial do batismo no Espírito Santo, como o texto lá nos apresentou em Atos. Mas não só isso, note, a nossa declaração aqui fala um pouco da declaração de fé aqui de pentecostal, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença do Espírito Santo como fruto do Espírito. Aqui é interessante que fala que mostra aqui a necessidade não só de ter essa evidência inicial do falar em língua, mas a necessidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso aqui para mim é fundamental, apesar que não é tão simples aqui a discussão, mas é a ideia de você ter uma vida cheia do fruto do Espírito. Isso para mim é algo muito caro e cada um deve procurar se encher do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ideia aqui, no caso de uma vida cheia do Espírito, ela tem o âmbito aqui do falar em língua, tem a questão aqui do fruto do Espírito, da manifestação dos dons espirituais como consequência do batismo no Espírito Santo. Isso aqui são pontos que a lição, eu creio que em outras lições serão discutidas, mas toda a fonte, seja do fruto, seja do dom, a fonte é o mesmo, a fonte é a mesma, melhor dizendo, é exatamente o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. Há um texto para mostrar a língua como evidência. Na casa de Cornélio, todos ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, mostrando a língua estranha ou as línguas como evidência do batismo. Segundo tópico, função das línguas. Elas sinalizavam a presença do Espírito Santo. Era uma marca, uma evidência de que o Espírito Santo estava ali atuando. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, está associado à questão da oração pessoal. Aqui já está falando de dons, não mais entrando na discussão da evidência, mas que a língua, segundo lá 1 Coríntios 12 e 14, aquele que ora em língua, ele edifica a si mesmo. Então seria... o dom de língua ele estaria ligado a essa questão da oração de cada crente, desse ato de conversar com Deus, uma vez que só ele é edificado, caso essa língua não tenha uma interpretação. Então, as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético, no caso do Espírito. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Este dom, no caso aí da variedade de línguas, sem dúvida é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade espiritual. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, no caso no Espírito Santo, que sinal tangível levou Simão samaritano a desejar esse dom. Então, ao ver ali os discípulos orando, aqueles impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas falando em língua, o próprio Simão aqui, o mágico, ele queria esse dom para si. E aí o terceiro subtópico, desse último tópico, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja e se engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestados no dia de Pentecostes, houve 3 sinais ali
manifestada como prova de que os irmãos foram cheios do Espírito Santo, quanto da descida do Espírito Santo, o texto diz que nesses 3 sinais aí do dia do Pentecostes, que o que? Ouviam falar em outras línguas, ouviam no caso um som e o fogo, língua repartida como que de fogo. Então ali tinha um som, as línguas como que de fogo, o som e a língua e a ideia do fogo, como que de fogo. Então aqui o comentarista ele vai dizer o que? Lendo aqui, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar e ele se repete. Por quê? Mas os outros 2, que era o som, como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram só uma vez lá naquela experiência e eles não se repetiram. Então aqui o que o comentarista está fechando a lição, mostrando sobre a atualidade das línguas, que nessa experiência do batismo no Espírito Santo, lá no Pentecoste, houve, no caso no dia de Pentecoste, houve 3 sinais, que era exatamente o som, que eles ouviam, no caso o som, como de um vento veemente, e línguas repartidas como que de fogo. Então a ideia, no caso de línguas parecidas com fogo, e esse som, foi uma experiência que isso aconteceu só no Pentecoste. Porém, o falar em línguas é uma experiência que continua se repetindo na atualidade. Ou seja, não se ouve mais o som, não se ouve mais a imagem do fogo dessa representação, mas as línguas, a fala, a glossolalia, a fala continua existindo, no caso, como marca do batismo no Espírito Santo, segundo aqui o viés pentecostal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, concluindo a lição, o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé e obediência, humildade, persistência. Questiona-se a ideia, não é que você vai receber porque você fez por merecer, não é bem assim, cujo sinal físico dessa experiência visível é o recebimento e o falar em línguas. Ou seja, em síntese, aqui já tentando fechar aqui o conteúdo, é o seguinte: o Espírito Santo, ele atua na vida da igreja, ele está na vida de todo cristão, seja ele pentecostal ou não. O batismo no Espírito Santo é uma experiência bíblica, ou você crê como sendo acompanhado ou a confunda com a conversão, ou não, mas é uma experiência, é algo bíblico. A ideia do ser cheio do Espírito é uma capacitação para o serviço cristão. Não é mérito de ninguém ser batizado com o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito, porque o Espírito, no caso, é o próprio Jesus que envia do seu Espírito, é o próprio Espírito Santo que, vamos dizer assim, que distribui os dons para cada um de nós. O certo é que todos nós devemos ter um cuidado para que nós sejamos usados por Deus e que nós sejamos usados não apenas na utilização dos dons, das ferramentas, mas que nós sejamos instrumentos. Que uma coisa é utilizar-se de instrumentos dados por Deus para fazer a obra de Deus, o que é necessário. E outra coisa é eu me tornar o instrumento de Deus para mudar o mundo através da minha vida, através da manifestação do fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa te conduzir em triunfo e que você possa buscar, prezar por uma vida cheia da presença de Deus. Um grande abraço, orei por nós, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.